Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Hoje nós estamos aqui para a nossa última live do ano. Já tô até com saudade. Foi muito bom estar com vocês esse ano, nessa novidade que o Abaetê resolveu embarcar também, né? Que são esses encontros virtuais. Muito bacana essa forma também da gente se encontrar, né? É a única possível no momento, mas a gente busca sempre a qualidade e sempre a união, né? E estarmos juntos da forma que for possível, porque no momento nós precisamos sim nos cuidar bastante, permanecer em casa, sair somente em casos assim imprescindíveis, com máscara, né? Enfim, proteção total, isso é muito importante. Mas hoje eu estou muito feliz por poder estar aqui com vocês e principalmente por ter duas companhias maravilhosas que a gente vai ter daqui a pouquinho, né? Trazendo um tema tão bacana pra gente, que é a questão da literatura, né? O quanto se fala em nossa formação sobre a literatura, sobre a leitura. E muitas vezes a gente fica muito preocupado com isso, até para a formação das crianças, mas antes de chegarmos à formação das crianças, a gente tem que pensar na nossa, não é mesmo? Então, assim, isso é imprescindível e o Abaetê cuida muito da formação de professores e de demais profissionais da educação, principalmente da educação infantil, né? Que é o nosso foco maior. Bem, então, como eu disse logo no início, no comecinho, essa vai ser a nossa última live do ano, mas vocês não se preocupem que daqui a pouco eu vou dar outras notícias para vocês, tá bom? E hoje, o nosso encontro será sobre literatura, a literatura em textos e contextos formativos. E nós teremos duas convidadas, então hoje a gente vai fazer uma live um pouquinho diferente aqui no Instagram. Né? Nós teremos duas convidadas, a Cíntia Freire e a Fernanda Antunes, né? Ambas falarão sobre esse tema e nós faremos então em dois blocos, né? Primeiro nós vamos chamar a pedagoga Cíntia Freire e depois nós vamos chamar a professora Fernanda Antunes, professora doutora Fernanda Antunes, tá bom? Então a gente organizou de tal forma que todo mundo conseguisse participar, né? De tudo, do início ao fim, né? A gente organizou tudo bonitinho e ao final, né? Eu tenho alguns recadinhos para vocês também do Abaetê. Eu queria dizer, né, para algumas pessoas que porventura podem estar aqui e não conhecem o Abaetê, que o Abaetê Círculos de Formação é um projeto idealizado por mim, Carla Andréia Correia, e pela minha amiga Fabiana Najib, que nós trabalhamos com formação de professores já há bastante tempo e resolvemos trazer essa proposta também para esse lugar que é o Abaetê, né? Que é onde está o nosso coração, é a formação de professores. E nós temos um foco muito importante. Além da gente falar de formação de professores da infância, né, principalmente da educação infantil, a gente traz uma perspectiva da educação do sensível. Então, sensibilidade, afetividade, sempre estarão presentes nas nossas formações, porque nós acreditamos realmente desse caminho para a formação de adultos e crianças, né? Então, para quem não conhece a gente, pode dar uma olhadinha nos nossos vídeos. Nós temos várias lives gravadas que estão lá no nosso canal do YouTube, né? Aqui no IGTV também temos as lives que fizemos por aqui, na página do Facebook. Então, assim, a gente tá trabalhando, trazendo muitos conteúdos para vocês, né?
o ano todo, porque na verdade é isso, né? A ideia é a gente estar perto, cada vez mais perto de vocês. Aliás, é imprescindível, a gente gosta mesmo de pele, né? A gente gosta de tocar. Então a gente está morrendo de saudade também dos abraços, dos nossos encontros, das nossas rodas, né? Dos nossos cursos presenciais. Mas por enquanto nós estamos realizando tudo por aqui. Fizemos um curso muito bacana chamado Imaginação e Criatividade na Infância, né? Foi bem bacana mesmo, foi incrível pra gente, para todo mundo que estava conosco. E nós estamos com novos projetos por aí, ok? Bom, então vamos começar, não é mesmo? Eu, em primeiro lugar, vou chamar a pedagoga, a professora Cíntia Freire, e nós vamos começar conversando com ela, tá bom? Deixa eu chamá-la aqui. Tantã. Estou aguardando a Cíntia, que tem muita coisa boa para compartilhar com a gente, com certeza. Olha ela aí! Olá, professora! Tudo bom? Tudo bem? Bem, Você está me ouvindo bem? estou sim. Então, tá bom. Então, deixa eu apresentá-la primeiro, né? Então, a Cíntia Freire, ela é pedagoga, ela é professora, ela é pedagoga, é especialista em docência do ensino superior, orientadora pedagógica e membro da Coordenadoria de Avaliação Institucional na SEMAEB Macaé. SEMAEB, para quem não sabe, é Secretaria Municipal de Educação Básica, né? Do município de Macaé, aqui no interior do Rio de Janeiro. E a Cíntia, além de tudo isso, é uma leitora voraz, não é mesmo, Cíntia? E por isso nós fizemos esse convite. Aliás, antes de fazer esse convite para a live, né, nós fizemos um outro convite para a professora Cíntia, e ela está sendo a curadora das nossas indicações de leitura que a gente coloca lá no nosso feed toda sexta-feira, né? Então, já começamos há 2 semanas, né? Quem está acompanhando a gente já sabe. E ela é que é a responsável por essas indicações. Então, tem muita coisa boa por lá. Amanhã já sai uma nova indicação. Fiquem de olho, tá bom? Então, Cíntia, olha, muito bem-vinda, né? A gente está muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu e a Fabiana queríamos muito conversar com você, né? Já faz tempo, mas agora deu, que bom. E assim, como todos os momentos em que a gente conversa com as pessoas que a gente traz aqui, pessoas com muito carinho, tem algo que é muito caro para o Abaetê, que é conhecer um pouco a narrativa de vida dessas pessoas, né? Então, assim, e sempre relacionado ao tema. Então, a gente costuma fazer isso, a gente entende que a narrativa de vida é muito importante, não só para o sujeito que ouve, mas principalmente para o sujeito que conta, né? Então, a gente queria que você começasse contando um pouquinho para a gente sobre esse teu encontro com a literatura, com a leitura de maneira geral, como é que isso na sua vida se faz importante, enfim. Que você conte um pouco sobre você e a literatura. Boa noite a todos. É uma alegria estar aqui, podendo conversar sobre algo que é a minha paixão, na verdade. Fico muito feliz com esse convite do Abaetê. Eu já venho, como a Carla comentou, já venho colaborando timidamente com indicações de leituras. Eu espero que vocês possam dar retorno também, feedback, que a gente possa fazer trocas, né? Que eu acho que o mais o leitor quer é ouvir falar sobre livros, é trocar ideias sobre livros. A minha relação com o livro começou há bastante tempo. Eu sempre gostei muito de ler, mas é uma coisa que é uma pena o que eu vou dizer, mas que é a realidade. Não foi a escola que me ajudou que me influenciou nesse prazer, nessa leitura, né, nesse desejo de ler. Claro que a escola tem a sua parcela, mas foi em casa, vendo pessoas leitoras,
Então, tem tias, meu avô, a minha mãe. Claro que hoje eu leio muito mais que todos eles, mas sempre tinha um livro, alguém lendo alguma coisa. Eu tenho uma irmã também que lê muito. Então, e tudo isso influencia para a gente ter aquele começo, aquele gostinho, né? Claro que nem todos que têm esse gostinho permanecem. Talvez muitos que estejam me ouvindo agora vão dizer também, ah, eu já li, hoje já não leio e tal, mas leitura é uma questão de hábito, que um bom livro sempre puxa um outro bom livro, e se a gente insiste, a gente não consegue mais ficar sem a nossa dose diária de literatura. Porque, então, assim, meu aprendizado, a minha vontade de ler, nasceu desse exemplo que eu tive de casa, e a escola apresentava alguns livros. Também não posso eu não posso deixar a escola de lado, mas sem dúvida a forma como o livro é tratado na escola, pelo menos no tempo em que eu estava no ensino fundamental, especialmente ensino médio, não era a forma que me cativava para ler, apesar de ter lido muitos clássicos a partir de uma professora também especial que eu tive, e que ela, além de falar sobre as escolas literárias e toda aquela questão que envolve, né, a história da literatura, os autores, as escolas literárias, ela também falava sobre os livros. E a forma como ela falava dos livros também me encantava, me faziam sair da sala imediatamente para a biblioteca da escola pública na qual eu estudava. Então, isso também teve a sua influência, mas sem dúvida que antes disso eu já tinha essa vontade de ler. E quem tem um bom livro, não é clichê, mas quem tem um bom livro para ler sempre está bem acompanhado. A leitura faz uma diferença imensa, eu posso dizer assim, não é só na questão profissional, é uma questão de vida mesmo. A leitura alimenta a gente, a leitura nos dá condições de ampliar a nossa visão de mundo. A leitura é um grande remédio contra o tédio, na verdade. Nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desesperadores, um livro sempre ajuda, porque ali você começa você se projeta, ou você vive um pouco de outros personagens. Então a vida é muito ampla, é muito vasta, e a gente tem a possibilidade com a leitura, com a literatura em especial, né, de entrar, de viver, né, que a gente sente assim, vivendo aquelas aventuras, aqueles desencontros, aquelas alegrias daqueles personagens. A gente tem condições de criar uma empatia com várias questões, né? Então, assim, eu não sou uma migrante, mas eu lendo livros sobre migrações, entendendo um pouco isso, e lendo sobre isso, me colocando ali, eu passo a sentir, a viver aquilo que o personagem ali vive, né? Isso é algo fantástico, e algo que a literatura nos fornece assim de forma maravilhosa, né? Traz uma questão de encantamento também, né? Assim, quando você diz que essa forma de você conhecer outros mundos, né? Essa forma de você estar no lugar de outros, conhecendo novas culturas, a leitura permite isso também, né? Assim, eu acho que isso é um ponto fundamental quando a gente pensa tanto para a formação do professor, quanto para a formação, bom, para a formação do ser humano de uma maneira geral, né? Mas pensando na ideia do Exatamente. professor, né? Assim, é interessante também a gente pensar que a gente fala muito da importância do professor como exemplo, do professor como alguém que vai incentivar a leitura, enfim, para as crianças, né, para os demais estudantes. Mas de que forma, talvez, você acha, ou se você tem alguma ideia já formada sobre isso, até que ponto, né, quando você traz, voltando, reformulando, né, quando você traz a questão que a escola não foi, né, a sua principal fonte de contato com a leitura, né, ou melhor, pelo menos desse contato prazeroso com a leitura, então
isso me alerta, né, que certamente a formação de professores talvez também não esteja sendo tão enfática com relação a esse ponto, né? Porque eu penso muito na questão da formação, né? Como esse professor vem sendo formado, que chega de repente estar em sala de aula com crianças, com adolescentes e não conseguir assim estimular, né, essa leitura. Eu acho que uma das coisas que são importantes serem ditas assim, que a gente precisa, de certa forma, a gente precisa dos modelos, né? Quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala sobre aquilo, a gente consegue encantar um outro a partir do que a gente comenta. Então, assim, para um leitor, o leitor adora ouvir falar sobre livros. E isso, então, assim, como a gente vai formar esse chamado gosto pela leitura, se a gente não tem esse costume de ler, né? Se a gente não tem o costume. Então, assim, é algo que você fala, mas não fala de forma entusiasmática, não fala de uma forma que vai fazer com que o outro, que brilhe o seu olho, né? Fazer com que o outro queira ler aquele livro, né? Então, assim, a gente aprende a fazer o outro a gostar quando a gente passa a gostar também, assim. E, como disse, a leitura acaba sendo algo que é como se fosse sua dose diária de prazer, né? O remédio que é necessário para você expandir a sua forma de ver o mundo, né? Então, assim, a partir da leitura, você se transforma, para além daquelas questões que todo mundo já sabe, que é aquela questão de você melhora o seu vocabulário, você cria maiores repertórios, mas não é só isso, assim. Eu acho que eu não olho, eu nunca olhei a literatura esperando que ela me traga algo, assim. Mas com o tempo, quando eu era uma leitora mais jovem, eu via que a leitura me trouxe algo, assim, que, assim, eu sempre disse que a leitura me salva, me salvou, muitas vezes, né? Ele disse assim, tem até assim, que a palavra salva, né? Então, é a palavra escrita, a palavra falada, a palavra nesse sentido sagrado, né? Nesse sentido também salva para alguns, né? Para quem crê, né? Também é a palavra que salva. Então, assim, eu nunca quis prescindir disso. Mas, sem dúvida, eu penso que uma das formas da gente encantar crianças e jovens é a gente inicialmente se encantando. E sempre tempo, não tem idade para isso. A gente pode lá, desde bebê, né, lá da barriga da mãe, como tem projetos em países, né, que já tem isso de forma assim, lá pré-natal, e já tem um grupo de leitura, e que é feito leitura de livros, né, para os bebês ainda na barriga, né. Então, há países, né, experiências sobre essas questões aqui no Brasil também. Então, assim, isso então, pode ser desde aí, mas para quem esse gosto ainda não surgiu, sempre é tempo. É muito triste a realidade da leitura aqui no Brasil. Saiu recentemente a pesquisa, né, Retratos da Leitura, né, no Brasil. E foi feita em 2019, e o que mostrou é que o brasileiro continua lendo muito pouco. E a faixa que mais lê está ali, a faixa das crianças, né? De cinco a 10 anos. Aí é algo para a gente pensar, né? Para a gente ver que talvez lá na infância ainda haja um espaço a mais, né? Para que as pessoas tenham o hábito de leitura. Mas por que a gente vai? Engraçado que uma das coisas que a pesquisa mostra, que as pessoas dizem, é que é falta de tempo. E aí eu queria problematizar até essa questão de falta de tempo, porque eu não penso que seja falta de tempo, a gente não priorizar a leitura, porque certamente a gente acaba gastando o nosso tempo com outras coisas. Por exemplo, as redes sociais têm roubado muito do nosso tempo de leitura.
É claro, a gente pode utilizar o tempo de todas as formas, mas não suprimir a leitura. A gente precisa, principalmente nós que trabalhamos com educação, por uma questão mesmo de evitar que sejamos preconceituosos, racistas, intolerantes. Eu penso que a literatura, a partir dessas vivências que a gente tem, as vivências de outras pessoas, outros personagens, outras formas de estar no mundo, né? Ela nos ajuda a ter uma visão mais ampla, uma visão mais diversa das coisas, né? Analisar uma mesma questão por diversos ângulos, né? Eu acho que isso acaba sendo um benefício, né? Você não precisa sair de casa para você viajar. Não precisa sair de casa para você se expandir, para você ter condições de se colocar na perspectiva do outro, porque os livros nos oferecem isso de uma forma muito satisfatória, né? Então, é uma conversa, algo maravilhoso que nos ocorre quando quando a gente tem esse gosto, né, pela leitura, e especialmente a literatura. Interessantíssimo isso, assim, que você traz sobre os bebês. Quer dizer, a gente estuda e vê algumas questões com relação a isso, mas em termos de projeto, assim, eu não tinha conhecimento, por exemplo, de um projeto estruturado para a leitura para os bebês já no pré-natal, assim, um projeto, né? Então, assim, conheço isso como atitudes muito mais individuais do que como um projeto, assim. Isso é muito interessante, Ah, porque já está mais do que comprovado que os bebês têm, né, toda essa audição já bem desenvolvida desde cedo, assim. sim, então, exatamente, porque na verdade os países desenvolvidos, né, têm uma outra relação com a leitura, né? A gente, mesmo Uhum. aqui, se a gente pensar nos países aqui da América Latina, o Brasil é o que apresenta os índices, os piores índices, né? Nosso vizinho aqui, a Argentina, é, as pessoas leem muito mais do que nós, né? Nós não temos esse hábito de leitura tão desenvolvido. E nessa pesquisa, o que é curioso também, esse Retratos do Brasil, saiu agora recentemente, saiu em setembro, quem quiser é só buscar, tem tudo aí bem explicado, né? Mas saiu em setembro o resultado da última pesquisa, né? Ela sai de tempo em tempos, a última tinha sido em 2015 e saiu a de 2019, saiu agora em 2020, setembro, né? E então vai mostrar a nossa relação, porque até o leitor, para nessa pesquisa, é um leitor, alguém que leu um livro durante, digamos assim, em 3 meses. A média de leitura do Brasil seriam 5 livros por ano. É uma média pífia, né? É uma média. E todo mundo, e todos nós, né? Todo mundo, né, de forma geral, o senso comum coloca, né? Que a educação é capaz de elevar o patamar, né, do capital humano do país, né? Sim. E, e uma das coisas que a leitura, de modo geral, traz essa capacidade que a gente tem de interpretação, essa capacidade de criatividade que serve para todas as áreas, né? A gente está falando aqui da educação, que quanto que nós, profissionais da educação, precisamos da leitura, né? E é bom quando a gente alia essa leitura, porque, claro, eu leio só livro de literatura? Não, eu leio livro da minha área também, eu preciso, né? Ah, Eu trabalho. Mas eu sinto a diferença que a leitura literária faz na minha vida como profissional. Eu, assim, eu até posso falar um pouco, eu fui uma criança muito tímida, mal conseguia falar, assim, hoje eu consigo fazer essa live aqui, né, estar com vocês falando um pouco sobre isso, consigo falar para público, segurar o microfone, e eu vou dizer que o que me ajudou muito nisso foi a leitura, porque com a partir dessa, a gente se sente mais, tem mais autoconfiança, a gente tem muito mais assunto, a gente consegue
porque é sabido, né, há tempos atrás se acreditava que o cérebro era algo que a gente nascia inteligente ou não, né, mas há muito tempo que isso já se mostra diferente, quantas vezes mais pesquisas vão mostrando a plasticidade do cérebro. Então, assim, a nossa capacidade é infinita. Não importa, por isso que diz, não importa a idade. Se você que está ouvindo aí não começou ainda a ler, não tem a leitura como algo prazeroso na sua vida, olha, eu quero te dizer assim, com certeza, você não encontrou o livro certo. Que o dia que você encontrar o livro certo, vai saber que um livro puxa um outro livro. E vai ver, assim, existem estilos. Eu acho que se eu tivesse que recomendar alguma coisa para alguém que está muito tempo sem ler, é buscar o estilo que mais gosta. Não precisa. Gente, assim, o importante é que a gente leia. O importante é que a gente leia. E isso vai melhorar muito a nossa vida como um todo, mas especialmente dentro daquilo que a gente está colocando aqui, a nossa vida profissional. Mas o importante, assim, que a gente tenha a possibilidade de ler diferentes gêneros, se a gente não sabe ainda qual é o gênero que a gente mais gosta. Então, não importa se você vai... Experimentar, né, Cíntia? Acho que é Isso, uma questão de experimentar, né? exatamente. Sem dúvida. Então, assim, não importa se você gosta de policial, se você gosta de suspense, se você gosta de poemas, se você gosta de contos, crônicas. O importante é que você tenha um leque, assim, que você vá procurando, que você certamente vai encontrar biografias. Eu acho que para quem está começando, procurar biografias é sempre bom. Acho que a pessoa gosta, é mais simples para ler, né? E para quem já está acostumado a ler, então há um universo, né? A gente não sabe, a gente vai comprando livro e vai lendo, vai lendo, vai lendo, e a gente aquela angústia porque a gente sabe que não vai dar conta de ler tudo que a gente deseja, né? Mas Eu acho. assim, é possível. Sim. Pode continuar, depois eu falo. Não, pode, chega. Não, não, não é isso. É porque você está falando de vários tipos de leitura e eu acho excelente desmistificar essa questão de que existe uma leitura certa e uma leitura errada, né? Assim, porque isso é adequado, é bom de ler e isso aqui não serve, não, né? Não é uma leitura adequada. Essa é a palavra mesmo. E desmistificar um pouco disso, né? Assim, porque afinal de contas, quanto mais a gente lê, mas, assim, até a gente vai buscando novas leituras, né? Então, assim, no sentido, a essa adequação que eu estou falando é com relação aos próprios gêneros, por exemplo, né? Claro que se você começa a ler algo que está mal escrito, aquilo vai te desinteressar. Mas isso não é comum nos livros que são publicados, né? Em geral, os livros passam por revisões e eles têm os livros que te interessam e tem os que não interessam. Isso é uma coisa, né? Mas, em geral, as publicações, elas estão ali com revisões, com qualidade, né? E aí a questão é você encontrar o seu livro, como você disse, né? Assim, falar de experiência própria também. Quando eu comecei a ler, eu lia, assim, de tudo, né? Eu comecei lá, né? O livro que caía nas minhas mãos, seja o tema que fosse, eu lia. Porque eu já estava nessa coisa de querer ler, né? Com o tempo, você vai vendo, você mesmo gosta mais de determinado gênero que outro, assim. Não existe essa questão de leitura adequada. Toda leitura, se a gente pensar nisso que eu disse anteriormente com relação à pesquisa e retratos do Brasil, a gente não pode ter esse preconceito, assim, né? Mesmo, por exemplo, um dos livros que mais lidos no Brasil é a Bíblia. Aí, se você pensar, a Bíblia tem um valor literário maravilhoso. Então, assim, você pode ler a Bíblia pensando na questão religiosa, você pode ler a Bíblia pensando no seu valor literário, que é imenso. Então, assim, não existe essa questão de leitura adequada ou não. Eu acho que a pessoa, claro, que à medida que você vai lendo, você vai ir cada vez mais, você vai, querendo ou não, buscando cada vez textos melhores. Eu acho que a gente não começa lendo de cara, assim, vou pegar um clássico, por exemplo, Guerra e Paz, eu vou pegar lá Machado. Não é que você não pegue, né? Mas, assim,
quando você vai se tornando um leitor, assim, você vai lendo mais, alguns textos te chamam e você vê assim uma diferença, você consegue ver a diferença entre aquela leitura, aquela literatura de excelente qualidade e aquela que é, que, digamos assim, é válida, mas que ainda, então existe também a maturação do leitor, né? Mas eu penso que toda leitura é válida, toda leitura é válida e que existe temas variados assim que pode ser de interesses. Então, assim, e até essa questão que as pessoas falam assim da questão da autoajuda, eu penso que todos os livros são de autoajuda. Então, todos os livros nos ajudam muito. Então, assim, gente, não tem isso, eu acho que não tem que ter nenhum constrangimento. O importante é que a gente possa ler, que a gente possa se beneficiar. Além disso, além de tudo que a leitura ajuda, né, já foi comprovado em pesquisa mesmo, em, digamos assim, rejuvenescimento do nosso cérebro, né, na nossa capacidade de expressão de tudo isso, mas para além disso, é a forma de encantamento, do sentir um prazer, um êxtase, assim, quantas vezes termina um livro e, poxa vida, perdi aquele personagem, porque aquela coisa maravilhosa que nos encanta, que nos apaixona, e você fechou o livro, e aí daqui a pouco você já vai para outro, então é muito bom, ler é muito bom. Algumas pessoas aqui, né, que estão participando da live estão reforçando essa questão da importância da leitura, de como a leitura ela é essencial, ela é essencial na escola, ela é essencial na vida, né? As pessoas estão reforçando aqui. E a Norma perguntou aqui, qual seria a dica para quem não gosta de ler? Acho que você já falou um pouquinho aí, né? Mas assim, você tem mais uma dica aí para quem não gosta de ler, o que que faz? Eu não sei aí, mas a gente pode até nessa sessão, né, de sexta-feira, né, a gente pode até pensar nisso, em livros, Legal. né, para a gente. Mas aí fica sempre uma lista muito particular, né, para a gente sugerir leituras, para leitores assim, iniciantes, considerando iniciantes aqui, toda pessoa que quer ter quer ler mais, né? Eu acho assim, vai valer para todos, que mesmo aquele leitor que já está acostumado a ler mais, mas ele também pode se beneficiar, assim. Eu penso que se você não sabe ainda qual é o seu o texto, o tipo de texto que você gosta mais, é bom experimentar diferentes gêneros. Eu penso que é isso. Penso que experimenta livros curtos. Não precisa necessariamente pegar aquele grande clássico. A gente tem aí ótimos livros de literatura contemporânea, né, de autores agora, recentes, que estão aí vivos, novos, produzindo livros maravilhosos também. Então, assim, não precisa ser, né, porque as pessoas têm aquela ideia que para ser um leitor tem que ler os clássicos, ler... A gente chega a isso, gente, mas assim para quem não está acostumado a ler, ou perdeu um pouco dessa prática, né? Talvez já tenha tido e aí não criou esse gosto para a vida, não levou para a vida isso. Eu penso que é isso, tem que experimentar diferentes gêneros, não ter preconceito. Certamente, se você. Agora a gente também carece muito de livrarias, né? A gente tem um pouco de. Principalmente nas cidades pequenas, a gente tem dificuldade com isso. Mas, assim, sempre haverá um livro para o leitor. Se você não lê e diz que não gostou ainda, é porque você não encontrou um livro certo, assim. Vá por você, o tema que te possa... O ideal seria, bom, quando a gente já tem a livraria, a gente pode ler um pouco, ver se aquele tema vai Pode interessar. folhear o livro, né? Isso é tão Eu vou gostoso. também, eu vou sugerir também, no próprio YouTube, tem muitos, assim, booktubers. São pessoas, leitoras, né, que falam sobre livros. Aí são muitos, são vários. E aí você pode procurar também, a partir da indicação, né, dessas pessoas, eles dão muitas dicas também, né,
para leitores assim que iniciantes, eu acho que uma das coisas assim, você não precisa, gente, assim, eu falo assim, eu leio, eu gostaria, eu também sou uma pessoa, eu trabalho 40 horas por semana, né? Eu tenho minha casa para cuidar, digamos assim, eu tenho outras coisas para fazer, eu não me privo, né? Eu assisto séries, eu vejo televisão em alguns momentos, mas assim, ao menos, eu leio um pouco mais que isso, mas pensar assim, meia hora, gente, meia hora. Meia horinha que você tira para ler um livro que você gosta, daqui a pouco você vai ver que não vai ser meia, vai ser uma. E outra coisa também, assim, todo lugar que eu vou, eu sempre levo um livro comigo. Então, assim, não tem essa coisa para mim, esperar na fila não é chato, esperar no consultório médico não é chato, esperar no manicure não é chato, porque eu sempre tenho um livro. Então, aquele tempo que é um tempo que é preenchido de uma forma assim maravilhosa. Então, é isso que faz com que eu até leia mais, assim. Eu leio muito menos do que eu gostaria, mas é o que é possível nesse arranjo que eu tenho para da minha vida. Então, assim, eu leio um livro por semana. Então, mas eu gostaria, já teve tempos que eu li muito mais, mas dentro de tudo que eu faço, ler um livro por semana acaba sendo suficiente para mim. Mas não importa, vamos fazer metas curtas. Que tal a gente agora, a partir do ano 2021, que tal a gente ler um livro por mês? Para quem não Bacana está. isso. Já serão 12 livros. Para quem perguntou e fez essa pergunta aí, não tenho. Vamos assim, vamos sugerir, eu vou tentar sugerir aí 12 livros de diferentes gêneros que a pessoa que quer voltar ou quer começar a ter esse gosto, ela experimenta um por mês. E aí, quem sabe em 2021 ela não possa fazer uma meta que ela valer 15, 20, e assim vai. O importante é que a gente leia, sabe? Mesmo que seja, se você não vai ler 12, se você não está lendo nada, mesmo que se você não conseguir ler um por mês, quem sabe 6, né, a cada 2 meses, já é o começo. O importante é que a gente inicie. Vocês vão ver já vê a curto, mas vai ver a longo prazo o benefício que te dá, inclusive profissionalmente, se a gente for pensar profissionalmente. Acredita em mim, a leitura fez a diferença de forma contundente na minha vida. Pode Achei acreditar. que a Kátia está falando uma coisa assim muito interessante, que ela disse que a leitura a ajudou a atravessar uma depressão e uma fase da vida dela e foi libertador, né? E a Lilian está reforçando aqui que essa realidade cotidiana não pode ser realmente um obstáculo, né, para você se envolver com a leitura, para você estar. Então, isso é muito, muito interessante, esses depoimentos também, de pessoas que vivem a leitura, né, e eu acho que isso contribui também para que outras pessoas que não estão nesse universo da leitura, o quanto isso pode ser tão marcante, né? Como o que a Kátia falou, por exemplo. Acho que é muito isso. Ah, fala. Eu penso que foi aquilo que eu coloquei, né, Tátia, né? Que a leitura, ela me salvou e me salva, né? Então, quando eu digo momento de tédio, de tristeza, isso também é possível, né? Que a literatura, a leitura nos ajuda nisso, porque durante aquele tempo você consegue se concentrar em outras coisas, né? Você consegue sair daquele estado de mal-estar, né? Então, eu acredito muito nisso. Também existe, tem um livro também aí, mas existe, se você, a literatura como remédio. Eu não estou lembrando aqui Verdade. agora, eu não estou lembrando aqui qual o livro. Farmácia literária, não é o Sim, mas nome? não só Ou é isso, outro? né? Mas assim, é a mesma ideia, que é aquela questão da leitura como remédio, né? A Sim, leitura sim. como algo que pode te Os movimentos. ajudar a superar diferentes crises, né? Inclusive tem, assim, nesse livro, eu não estou me lembrando, mas depois eu vou passar para a Depois Carla e ela coloca, pode divulgar para vocês.
Eu posso, pode ser, eu vou anotar aqui para poder falar sobre ele também em uma das sextas-feiras agora, que eu acho que eu vou ficar aí durante um tempo fazendo essas resenhas. Eu preciso do O feedback Abaetê espera também, que sim, que né? vocês comentem, até para me animar a falar mais, falar de algo que eu amo, assim, de algo que eu sou apaixonada, então, para mim, mas dê feedback, diga assim, sugiram, diga se as dicas estão sendo válidas, se é melhor ou não, também teria que saber, né, desse número que está aqui nos assistindo, quantos não estão lendo, né, e gostariam de ler, porque eu acho que todo mundo gostaria de ler, né, todo Ai, mundo claro. gostaria de dedicar um tempo para a leitura, e é possível, fazendo isso que eu estou dizendo, né, eu acho que, claro, que cada um é um, mas começa com algo simples, livro de contos, são histórias curtinhas, crônicas, que são assim histórias curtas. Então você pode ler assim o livro que eu vou sugerir amanhã, né? Ele já está pronta a resenha dele, né? Resenha não, um comentário, né? Sobre ele, um livro maravilhoso, e ele é formado de 15 contos. E são contos curtinhos, mas e o fato de ser curtinho não quer dizer que sejam contos ruins, pelo contrário, contos maravilhosos, emocionantes. Então, assim, livros de contos é um livro que você tem uma história pequena, e aí você pode saborear aquilo de um por dia, sei lá. Então, bem rápido, você vai ver que tendo esse tempinho, que não é muito, como eu disse, você pode ser 15 minutos, meia hora, você pode estar fazendo alguma outra coisa, como esses tempos que eu estou dizendo, esperando, não agora, mas esperando em fila, esperando alguém. E todos esses tempos são valiosos, e é assim que eu ocupo meu tempo muitas vezes, né? Porque eu não consigo, tem às vezes, gente, que eu estou lendo um livro, e eu fico com aquela ansiedade de querer, assim, terminar, sabe? Essa paixão, essa coisa, é paixão mesmo. Paixão que faz com que mais nova, já me machuquei, assim, andando e lendo na rua, de tropeçar e cair, de perder ônibus, de... Então, são situações, assim, que a gente acaba, por conta da leitura, de tão apaixonante que é. Então, assim, quando a Exato. gente começa a falar de livro, não tem vontade de parar, tem muita coisa que eu gostaria de sugerir, muita coisa que eu gostaria de falar, mas eu tenho esse espaço. Eu espero que vocês, como eu digo, deem feedback para que eu continue por um bom tempo podendo falar sobre livro, que essa é a minha paixão, que as meninas continuem me convidando, né, para participar, assim, dando uma pequena contribuição aí com a Baitê. É um projeto maravilhoso e que certamente vai ajudar muito a todos nós, assim, crescer profissionalmente também, né? A Fabiana tá falando aqui que ouvindo você dá vontade de pegar um livro agora e não largar mais. Olha que delícia! Eu Oh, que bom, acredito nisso. fico feliz. Quando a gente ouve uma pessoa que tem paixão por algo, a gente se apaixona junto. E isso é muito bom. Isso, assim, é fantástico. A Lilian tá até colocando aqui que tem alguns livros que a gente nem quer que termine. É que é É verdade, verdade. né? A gente fica apegado ali e tem todo esse envolvimento. Mas é muito bom, Cíntia, tudo isso que você está trazendo pra gente. Para quem não pegou, não, amanhã alguém perguntou aí, não tem live amanhã. O que acontece é que toda sexta-feira, né, tem uma indicação de leitura feita pela Cíntia. A Cíntia está colaborando com o Abaetê. Então, na página do Abaetê mesmo, aqui, né, no feed, a gente coloca lá uma postagem com uma sugestão de leitura e a Cíntia faz uma resenha, faz uns comentários sobre aquela leitura. Então, já é interessante porque vocês também possam ter E são livros que ela leu, né? Ou seja, então ela escreve com o que ela sente, né? Então, assim, isso é muito interessante. Então, não é só uma resenha técnica, né, gente? É, na verdade, ali o sabor de quem fez aquela leitura, né? É o que a gente queria, porque o Abaetê pensa muito nisso, preza muito isso, né? Como eu disse no início, a ideia da narrativa. E a narrativa é isso também. Nós narramos a nossa vida, nós narramos tudo que nós passamos, e a Cíntia narra pra gente
esse encontro dela com alguns livros, né? E olha, Cíntia, a gente quer te agradecer muito, né? Não vai ter. Como a gente tem um encontro daqui a pouquinho com a Fernanda também, o Abaetê, né? A Fabiana, eu, Carla Andréia, a gente quer te agradecer muito. Você ter aceitado o nosso convite, mais ainda, né, de você estar conosco toda sexta-feira nessa empreitada aí, trazer essas sugestões. Mas, assim, para encerrar, eu gostaria de te pedir que desse, assim, sugestão para todas as pessoas que estão aqui acompanhando, sugestões agora ao vivo, assim, né, de leitura, que você possa trazer para a gente, enfim. E, né, as suas palavras finais. Bom, gente, é só para esclarecer mesmo. Eu não tenho formação em letras, na verdade, a minha área é pedagogia, eu trabalho, né, na Secretaria de Educação de Macaé e trabalho atualmente no setor de avaliação institucional. Então, vocês veem que meu trabalho não tem nada a ver com essa questão, né? Então, as indicações que eu faço é mesmo das leituras, né? Como eu estou me despindo, eu não sou uma crítica, eu não sou nada disso. Simplesmente uma leitora que quer compartilhar com outros um pouco do que lê e, quem sabe, incentivar, fazer com que aquilo que me alimenta de forma tão boa possa também alimentar outras pessoas, né? A literatura é tudo de bom e é isso que eu gostaria, assim, com essas resenhas que eu faço, esses pequenos comentários que eu faço de leituras na sexta-feira. Então, assim, as meninas aí me pediram para indicar leituras, eu vou indicar um livro para quem está querendo, o início também, esse livro aqui chama Uma Real Leitora, de Alain Bennett, que ele é um escritor alemão. É um livro curtinho, ele tem, deixa eu ver aqui, 110 páginas, ótimo para quem quer tirar a ferrugem, né, que está sem ler há um tempo. É um livro ótimo. Ele vai falar sobre... Uma uma leitora, história muito... Qual é o autor, Cíntia? Repete, por favor, que eu vou escrever aqui para as pessoas. Alain Bennett. Bennett. Ok. Obrigada. Continua aí. Então, esse livro é uma gracinha. Ele fala sobre a Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. E aí, eis que chega um furgão com livros lá no castelo e para as pessoas que trabalham para a rainha. E aí a rainha, numa determinada tarde, sai para passear pelo jardim e aí leva um livro. Desse livro, ela acaba se apaixonando e isso passa a fazer parte da vida dela. Então, mas só que aí os conselheiros dela, as pessoas que trabalham lá para ela, mais de perto, começam a se incomodar com esse novo hábito, que é aquilo que eu coloquei, né? Então, esse livro eu trouxe porque que ele vai dar um exemplo. É claro que é uma ficção, é uma gracinha esse livro, que é um livro muito singelo, mas muito bonitinho, mas que fala sobre essa paixão pela leitura, pela literatura. Então, o que vai acontecer? A rainha vai ficar apaixonada e vai deixar de fazer cumprir muito os seus compromissos, né? Não que esteja incentivando isso, mas é para mostrar o poder da leitura, né? Eu não vou contar mais, que senão vou dar muitos spoilers, mas eu espero que com aquilo que eu falei, vocês fiquem motivados para ler um livro. Para quem quer voltar a ler, esse é um bom livro. Uma gracinha. E eu teria muitos outros livros para indicar, mas eu vou indicar esse livro aqui também, da Clarice Lispector, lembrando hoje, né, do centenário de nascimento da Clarice Lispector, essa ucraniana, né, que veio para o Brasil e para Pernambuco e está aqui naturalizado no Brasil, uma grande escritora de muitos textos. E esse livro aqui também é um livro, assim, é um livro bom de ler também, é um livro de contos. O Felicidade Clandestina é o nome de um conto maravilhoso, que eu gosto demais,
que, de certa forma, também fala dessa paixão pela leitura. Eu espero, assim, isso é uma homenagem que eu faço a essa escritora fantástica, maravilhosa, que é ucraniana, que nasceu na Ucrânia, na verdade, mas ela se tinha como brasileira, como pernambucana. Então a gente tem muito temos muito que nos orgulhar. Uma escritora que já foi traduzida para diversas línguas, está espalhada aí pelo mundo. Então a gente precisa conhecer mais dela. Mas assim, comece talvez assim, porque a Clarice tem um modo muito particular, estrangeiro, de trabalhar nos seus livros, é um olhar muito de distanciamento, que fala desse cotidiano de uma forma muito encantadora. Mas assim, experimente ler os contos, são contos também, não são contos curtos, muito bons, tem um valor literário muito grande. Então, além desse, tem o Laço de Família, tem os livros de crônicas também, talvez os romances, deixe mais para frente, para você não desanimar. É aquilo que eu falei, estou sugerindo aqui, mas a gente tem que ler aquilo que nos chama a atenção, assim, e vai ter um valor muito grande, assim. Então é isso, eu quero agradecer imensamente mais uma vez aí o Abaetê, eu espero que tenha sido bom para vocês, como foi bom para mim. E desejo assim que nesse período de férias, quem sabe, a gente possa ler mais, que a gente possa fazer da leitura, da literatura algo da nossa vida, que faz parte da nossa vida, e que a partir desse encantamento que a literatura traz, a gente possa encantar crianças e adolescentes, e nossos pais, nossos avós, a todos, né? Que a gente possa ser essa pessoa que encanta, né, através da leitura. Então é isso. Sim. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela oportunidade, Carla e Fabiana. Muito obrigada a você por ter aceito, tá bom? Foi muito boa a conversa, tem vários elogios aqui. Tem gente já dizendo que vai correr para comprar os livros, tá? Então, assim, eu tenho certeza que eu vi você. E você conseguir compartilhar com a gente todos esses momentos, eu acho que é um grande incentivo, porque seus olhos brilham, sua voz sai emocionada toda vez que fala de leitura. Muito, muito obrigada mesmo. E, gente, a Cíntia vai sair agora e quem vai conversar conosco é a professora doutora Fernanda Antunes, que a gente vai continuar nesse papo aí sobre leitura, sobre literatura, né, em que a professora Fernanda também tem muita coisa bacana para conversar com a gente. Cíntia, muito obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Então, agora eu vou chamar a professora Fernanda e ela vai continuar conosco aqui essa conversa deliciosa sobre a literatura em textos e contextos formativos. Deixa eu achar aqui a professora Fernanda, já achei rapidinho, encontrei. Já ela está conosco para a gente continuar a conversa. Oi, Fernanda, tudo bom? Oi, Carla, tudo bom? Boa noite, gente. Que bom que deu você aqui. Deu certo, deu tudo certo, tá dando tudo certo. Eu sempre tive essa tensão, né? Entre a entrada da live e a internet, né? Existe sempre esse momento aí de friozinho na barriga. Com certeza, sempre. A gente sempre fica mesmo, não sabe o que vai acontecer. Aqui, por exemplo, tá chovendo bastante, agora deu uma paradinha. E a primeira coisa que eu pensei é, meu Deus, começou a chover. O que vai acontecer com a internet, né? Mas, enquanto tá tudo certo. Que bom! Que bom que você aceitou estar aqui conosco. Vou apresentar você, né? Então, a professora Fernanda é professora doutora. Ela é doutora em literaturas africanas, professora da UFRJ em Macaé e NUTES da UFRJ e coordenadora do projeto Narrativas Femininas, né? Então, assim, Fernanda já esteve conosco num outro momento também, uma conversa deliciosa. E agora a gente fez questão que ela estivesse mais uma vez para a gente fechar esse ano, assim,
com uma ótima conversa sobre esses caminhos da leitura, esses caminhos da literatura. E a primeira coisa, Fernanda, que a gente vai pedir muito a você, e eu falo a gente o tempo todo, é muito engraçado que eu tô aqui sozinha falando, mas é que eu e a Fabi somos uma só aqui no Abaetê, né? Toda hora eu falo o jeito mesmo. Vocês não se espantem com isso. E a gente gostaria muito que você falasse um pouquinho desse seu encontro também com a leitura, com a leitura, com a literatura, enfim, na sua vida, o que é tudo, todo esse universo na sua vida. Além de tudo, você tem a formação na área, né? E é doutora em literaturas africanas, quer dizer, tem muita coisa pra você contar pra gente. Conta aí. Gente, primeiramente, da alegria, né, desse reencontro com a Abaetê. Minha admiração profunda, assim, pelo trabalho que vocês fazem. Para mim, assim, é de um valor enorme, né? Pensar uma educação a partir do sensível, a partir da palavra, a partir da arte. Eu acho que esse é o caminho que eu acredito. Eu acho que a partir disso que a gente pensa realmente numa educação, né, engajada, significativa, libertadora de fato. Então, assim, todas as vezes, né, que, olha, Fernanda, você pode, eu posso sempre pro Abaetê, tá? Contem sempre comigo, que quisera eu ter ainda mais, assim, oportunidades e tempo, deixa essa pandemia passar, né, isso tudo acabar, pra gente realmente né, dar as mãos e pensar em muita coisa juntas, tá? Então, parabéns, Fabiana, parabéns, Carla. Eu sei que vocês são uma só, eu sei que a Fabiana tá aqui acompanhando feliz da vida, tá? Então, que bom que dessa vez eu tô conversando com você, né? Da primeira foi com a Fabi, que já é minha amiga, né? Já admiro há muito tempo, já é minha amiga de longa data e agora eu também te considero uma grande amiga, Carla. Então, muito obrigada, estou bem feliz, assim, de compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês. Eu assisti, né, a Cíntia agora e muito bom, muito bom, assim, essa conversa, né, sobre a literatura, a potência disso. E eu me lembrei agora que a Cíntia disse que esse encontro não foi exatamente através da escola, né? Sim. Para mim foi quase isso. Eu, na verdade, eu acho que eu não encontro a literatura pela literatura exatamente. Eu encontro em duas situações assim, da minha vida que são bem marcantes, né? O encontro primeiro com os livros, assim, né? Esse universo de livros que me encantava e existe uma razão para isso. E também eu não posso negar, né, que nascer conviver, né, com muitas mulheres, né, a minha avó era uma pessoa que tinha muita força pela palavra, né, ela vivia da palavra, ela era vendedora, então assim, eu não cresci, não nasci nesse universo, nessa casa cheia de livros, né, mas era uma casa, uma família com muitas palavras, era cheia de palavras, né, então assim, essa potência da narrativa de mulheres, isso, para mim, criança, era uma grande contação de histórias, né? Então, são muitas histórias, assim, principalmente do meu tempo, né, com a minha avó. Eu nasci em Recife, mas eu moro no Rio de Janeiro, mas eu, né, e a minha família materna, paterna, somos do Nordeste. E sempre eu aproveitava muito, né, o tempo que eu passava junto à minha avó para admirar, né, a potência dessa palavra, da força da palavra dessa mulher. Então, e trocava muitas cartas com a minha avó, né? E eu acho que a criança, assim, né? Pelo menos quando eu me lembro nesse período de infância escrevendo para minha avó, eu não sei se eu sabia os limites entre ficção e realidade, não, tá? Então eu acho que eu contava mesmo histórias ali naquelas cartas e gosto de pensar que a minha avó contava para mim. Então, assim, não é um encontro, né, talvez tradicional com a literatura, mas é um encontro com a palavra que é um encontro muito significativo para mim, assim, né, de entender, né, que através da palavra também existe força, existe sensibilidade, né, existem histórias. Então, assim, eu acho que eu me apaixono um pouco por isso. Depois, na escola, eu tenho um encontro com a biblioteca, não é bem com a literatura, assim, de cara não, sabe? Eu chegava na escola muito antes do portão da escola abrir, porque a minha mãe trabalhava um pouquinho distante de onde a gente morava e ela precisava me deixar na escola antes desse portão abrir oficialmente.
E né, eu não me lembro agora ao certo, mas esses 40 minutos, uma hora antes, não sei, não me lembro, que eu tinha dentro da escola, me era permitido ficar na biblioteca. Então, assim, aquele universo, eu não sei nem te dizer, assim, se a memória, às vezes, né, acaba já ficando um pouco mais distante, mas eu não me lembro exatamente, assim, de quantos livros eu pude ler naquela época, mas eu me lembro daquele universo de livros me encantar, né? Nossa, que lugar incrível, né? Que lugar mágico, que lugar cheio de mistério, né? Eu era uma menina no meio de vários livros. Não que a biblioteca da escola fosse enorme, mas era uma quantidade de livros que eu nunca tinha visto, né? Na minha casa, eu não tenho a oportunidade em casa de comprar livros, de ter muitos livros em casa, né? O que ainda acho que é comum, porque a gente sabe que esse acesso ao livro também, né, não é simples, não é barato, não, enfim, né? Tem uma série de coisas a serem discutidas, né? Por isso a gente luta aí mesmo, né, pelo livro, né, pelo direito, pela democratização do conhecimento. E aí eu acho que a escola tem esse papel de fazer esse encontro, né, entre a biblioteca e a minha vida. E a partir daí eu começo a perceber que aquilo ali era um mundo, né? Era um universo, era uma realidade ali que me causava curiosidade e também assim me acolhia. Porque era um tempo que eu passava na escola sozinha, esperando o portão abrir, né? Esperando o início das aulas, e eu era acolhida pela biblioteca, pelos livros. E eu acho que até hoje eu tenho essa sensação com os livros, né? De acolhimento, de conversa, de proximidade, de intimidade, né? De estabelecer com o livro uma relação tão íntima, que muitas vezes, quando eu não consigo falar com ninguém, eu corro para um livro, sabe? Porque eu acho que ele vai me entender. Eu acho que com ele eu vou conseguir conversar, né? A escola, eu acho que depois, uma relação, às vezes, com a literatura, às vezes, de amor e ódio, né? Porque vem as provas, né? De livro. Pois é. Então, assim, ao mesmo tempo em que era muito legal, assim, muitas vezes, a curiosidade, né? O incentivo por parte da sala de aula, por outro lado, existia um certo receio, né, por fazer provas de livro, né, por ser avaliado por uma leitura que você muitas vezes, enquanto criança não consegue dimensionar em palavras ali tudo que aquele livro significa para você, né? E às vezes as provas são muito objetivas, né? Querem respostas muito objetivas. Eu acho que a literatura vai além. Então, assim, o percurso na escola é esse percurso de amor e ódio aí pela literatura, mas fora disso, assim, né, eu tentava sempre olhar para aquele universo ali e entender que ali existia, isso, né, um encantamento, um acolhimento e que aquilo me seduzia. Eu acho que no ensino médio eu passo a ter professores que me incentivam, que me inspiram mais diretamente a leitura, a literatura. Eu acho que o papel do professor nesse sentido é muito potente, é muito importante. A maneira como isso vai ser conduzido, né? A maneira como isso pode ser estimulado. Então, eu acho que no ensino médio eu tenho essa sorte, né, de encontrar professores que acabam percebendo, assim, o meu gosto pela leitura e, de alguma forma, incentivando isso. É interessante porque esse gosto também pela leitura, assim, não sei explicar qual é o limite entre uma coisa e outra, né? Como que isso acontece? Nem sei se tem uma fronteira, assim, muito tênue, né? Mas entre ler e escrever, para mim tá tudo assim misturado. Eu acabo tendo muita vontade de escrever sobre o que eu sinto, desde muito pequena. Então, Então, acho que os professores assim, gostavam um pouco disso, né? Da maneira como eu escrevia a redação. Eu tinha esse gosto pela palavra, sabe? Seja isso no livro, seja na escrita, eu gostava desse universo. E aí acabei escolhendo para a minha vida, né? A faculdade de letras, né? A minha profissão, assim. E não me decepcionei, porque quando eu entro na Faculdade de Letras da UFRJ, com 18 para 19 anos, né, aquela biblioteca gigante,
E aí, assim, né, tem todo um retorno, né, da memória para a biblioteca da minha escola, que não era gigante, mas eu era pequena, então era Não era? gigante. E aí eu, pronto, né, assim, me encontrei, é esse lugar, assim, que me atravessa e que me mostra, assim, que eu tenho, né, muitas possibilidades através da leitura, da escrita. E eu sempre quis ser professora, né? Então, essa relação entre ser professor, ler, escrever, para mim tá tudo Uhum. misturado, assim, sabe? Eu acabo, assim, colocando isso tudo junto para minha vida e a partir disso, tudo que eu penso, tudo que eu produzo, não só, né, é para a vida mesmo, né? A gente está aqui tendo talvez uma conversa sobre um campo mais profissional, mas eu acho que essas experiências, né, de leitura e escrita, elas atravessam a gente em muitos outros espaços, né, da nossa vida. Então, eu acho que é um pouco por aí, Carla. Ah, com certeza, Fernanda. Com certeza esse atravessamento na vida, né, é o que mais acontece. Na verdade, assim, esse envolvimento, a gente fica sempre naquela história, né? Não sabe o que acontece primeiro, né? Quando você vai falar da literatura, quando você vai falar, então você não sabe se foi ela que te puxou para uma profissão e tal, ligada a isso, né? Ou se foi a profissão que te amplia, enfim. De qualquer forma, quando você conta essa sua história pessoal, e é muito interessante você falar isso, porque a escola sempre tem um papel, né? Na verdade, a escola sempre tem algum papel com relação a essa leitura e a literatura. Acho que pode ter mais, acho que ela pode ser muito mais incrível nesse processo, né? A gente vive falando com relação a isso, desde as crianças bem pequenas, esses contatos com livros de qualidade. É uma coisa que a gente reforça muito, né? Então, livro bom, todo mundo gosta daquele livro bonito, né? É verdade. Que tem folhas bonitas, que tem. É verdade, é isso. A estética do livro te encanta também. Então, as crianças pequenas também sentem isso. Então, não adianta, né? Uma coisa que a gente sempre fala aqui quando a gente vai falar com relação aos crianças pequenas, é que não adianta ficar dando esses livrinhos super baratinhos para as crianças, porque não é isso que vai fazer ela gostar do livro em si, né? Do objeto livro, né? E futuramente, quem sabe, da leitura. Porque a gente também se encanta esteticamente pelas coisas, né? O olho também está ali nesse processo. Então, isso a gente também fala bastante. E essa questão mesmo, quando você começou a falar agora, né, da formação, que a gente está falando da formação do professor especificamente, embora a gente reconheça que a formação é da vida, né, e dentro da nossa perspectiva, do que a gente acredita em formação de professor, é isso mesmo, nós não somos formados pela escola. A escola é parte de uma formação da vida, né? Então a gente tem muita coisa na vida, ao longo da nossa vida, todas as experiências que a gente passa na vida, elas vão nos formando. Então, a partir disso, sabendo disso, entretanto, a literatura em si, né, e os seus processos de leitura, sem dúvida nenhuma, elas vão influenciar, né, na formação de professores, assim, o quanto isso amplia. E é interessante porque a sua experiência, por exemplo, você é professora na UFRJ, né, cuja área é a área da biomédica, não é? Eu trabalho diretamente assim, bem diretamente, eu trabalho com as licenciaturas, né? Ou seja, com educação e ciências, né? Com as licenciaturas. Mas eu recebo alunos, às vezes, da biomédica, da engenharia, porque eu dou aula de produção de texto, né? Então, é isso. E como isso nesse desenvolvimento profissional? E aí, claro, especificamente com as licenciaturas, como é que você percebe essa influência, né? Eu acho que é interessante você falar um pouco sobre isso. Então, né, eu trabalho assim com educação e ciências e sou, né, uma professora que tem esse percurso aí dentro da literatura, né? Especificamente, você falou aí antes, né, das literaturas africanas, depois eu volto nesse ponto.
Mas é isso, né? Para mim, essa experiência entre a leitura e a escrita ela é muito, muito próxima, né? É uma experiência muito verdadeira, assim, do quanto isso influencia, né? E o quanto uma coisa puxa a outra. E quando a gente pensa nessa produção de texto da universidade, né, quando a gente pensa nessa produção de texto acadêmico, eu nunca perco de vista, né, que existe ali um sujeito a atravessar por muitas experiências produzindo aquele texto e produzindo essa pesquisa. E que muitas vezes essa pesquisa, por sua vez, vai atravessar também, né, outros sujeitos, outras realidades, vai ter um alcance que muitas vezes a gente nem consegue dimensionar no primeiro momento, né, da pesquisa, mas que de alguma forma vai reverberar e vai aí alcançar outras narrativas. Então eu acho que nesse sentido, e aí pela alegria, não sei, né, se é alegria ou tristeza deles, eles têm uma professora de português formada em literatura, né? Que é formada em português, mas tem toda uma trajetória na literatura. Então, eu sempre gosto de pensar que a oportunidade, né, de inserir também nessa produção de texto científica leituras outras é uma oportunidade de ampliar olhares, é uma oportunidade de enriquecer esse repertório, é uma oportunidade de dialogar com realidades que muitas vezes esse aluno, naquele momento, né, não é capaz ainda de perceber, né, realidades para além da realidade deles. É a oportunidade até mesmo da gente, e aí tem tudo a ver, né, com aquilo que eu penso sobre a importância, né, do papel da literatura, de transcender mesmo, né, de descolonizar olhares e de possibilitar para a gente, né, conversas e diversidades e problematizações e possibilidades. E eu não acredito mesmo, assim, que só a leitura do texto científico, né, vai trazer uma criatividade ou vai trazer para eles uma satisfação, né, pelo gosto da leitura. Então, eu sempre falo muito daquilo que você até já comentou, né? É uma formação que é uma formação plural. Não é só uma formação acadêmica, mas essa autoformação que eu acho que a leitura tem, que a literatura proporciona, ela é fundamental, principalmente quando a gente pensa aí, né, em profissionais da educação, em futuros professores, sejam isso, né, professores, sejam eles professores de ciências, professores da área de humanidades, isso é para além. Então, assim, eu acredito muito nesse papel de autoformação também que a literatura pode ter durante essa graduação. Então, assim, é claro que a gente tem uma ementa e que a gente tem um compromisso com essa ementa dentro do incentivo à escrita dos textos acadêmicos, mas sempre tem ali, né, um textinho literário, uma poesia, um texto que vai provocar ali uma reflexão em outro sentido. Algumas disciplinas eu tenho mais tempo para isso, outras disciplinas têm ementas um pouco mais arrojadas, assim, então tem menos tempo para trabalhar outras leituras, mas eu sempre estou tentando, né, principalmente através dos projetos e através de algumas disciplinas eletivas que a gente tem aí a oportunidade de oferecer. Inclusive, tem uma que eu gosto bastante, que eu não ministro sozinha, ministro com outros colegas da faculdade, né, com formação em sociologia, em filosofia, que é uma disciplina que, assim, simplificando o nome, que é um pouco grande, são narrativas literárias e cinematográficas para a formação do profissional em saúde, né? Então, assim, a importância de, a partir das literaturas e do cinema, a gente problematizar a vida, né? Problematizar contextos de vidas que muitas vezes são contextos de vidas que se aproximam da realidade desse futuro, vão se aproximar das realidades que esse profissional vai viver. Entre outras, né? E aí tem oficina de escrita, enfim, tem algumas disciplinas que a gente consegue ter um tempinho, né? Dedicar um tempo maior a isso. Mas eles sabem também que, para além da disciplina, né, tem os projetos, ou tem um encontro comigo no corredor, ou tem, assim, o meu Instagram, o Instagram dos projetos, e a gente está sempre ali, de alguma maneira, né, provocando reflexão através da literatura. Então, eu acho fundamental. Eu fico bem triste, assim, porque, às vezes, quando a gente percebe, e isso é uma realidade, né, que o conteúdo, né, às vezes é tão grande, assim, né, a faculdade está tão difícil, está tão pesada, que muitos deles comentam assim, nossa, não tem mais tempo para ler, né, fora do conteúdo mesmo, né, fora da disciplina. E eu fico o tempo inteiro falando, olha, mas isso vai fazer falta, não se afasta tanto assim, não.
porque eu acho que isso é importante, né? Importante para essa formação ampla, né? Para essa formação humana, em tantos outros sentidos, sabe, Carla? Então, assim, a gente tenta ali, né? Dentro daquilo que a gente tem que ministrar, a gente tenta também, no meu caso, assim, os meus projetos têm esse compromisso, assim, de forma bem posicionada. E nas disciplinas eu estou sempre tentando ali incentivar, provocar, inserir um texto literário, perguntar o que eles estão lendo, saber do que eles gostam, como essa relação se dá. E muita gente traz experiências boas do ensino médio também, sabe? É claro que nem todas, mas tem gente que guarda boas lembranças assim, olha, eu lia muito na escola, tem um professor, sabe? Aquelas histórias com professores. Então eu gosto de fazer com que eles também lembrem dessa trajetória, né? Que foi importante para eles e que pode continuar sendo importante durante a graduação, né? Então, eu caminho muito nesse sentido, né? De fazer da leitura e da escrita essa formação maior, né? Essa formação que vai dar condições aí para que eles possam também, enfim, né? Lançar outros olhares, né? A gente chama até de ciência outra, né? Produzir uma ciência outra, né? Baseada em outras narrativas possíveis. Assim, o que eu acho super interessante nesse aspecto também é porque sai também, a gente vive falando sobre isso, a educação se coloca muito em caixinhas, né? De uma forma muito fragmentada, e a coisa não funciona assim, na verdade, na vida de ninguém. Então, assim, quando você traz a literatura dentro de uma formação de educação em ciências, em que talvez algumas pessoas pudessem ter uma ideia de que não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, você também coloca esse lugar de como tem a ver, sim, tem, com certeza. E não é só porque você está falando de literatura, por exemplo, né? É porque as coisas se integram, né? As coisas se conectam, né? As coisas não são separadas. Então, a gente, assim, isso faz uma diferença gigante para a formação dos professores de licenciaturas, né? Porque, assim, no meu trabalho como orientadora pedagógica, quando eu trabalho com os professores que são especialistas, que vêm de licenciaturas, às vezes eles ficam muito fechados, né, dentro do seu universo, da disciplina, dentro desse universo, porque a sua formação foi feita assim. Entendeu? Não é uma questão assim, é porque ele é assim, a pessoa é assim. Não. É porque a sua formação conduziu para que ele só olhasse para aquele lugar. E aí, quando chega na hora de ampliar, surgem muitas dificuldades, né? Então, assim, a gente percebe muito isso. Eu tive uma oportunidade muito bacana no meu mestrado de fazer dentro desse universo da formação estética. Então, assim, o meu foco não era leitura, mas se eu estou falando de formação estética, eu estou falando de tudo. Então, isso é muito bom. Porque, assim, a literatura, sem dúvida nenhuma, fez total diferença na escrita da minha dissertação. Né? Assim, quem lê a dissertação percebe isso. E eu vejo produções muito melhores que as minhas, inclusive, de pessoas que são ligadas. Nossa, incríveis! Quando a potência da escrita e quando a potência da leitura estão presentes. Sai realmente desse lugar que é limitante, só de uma escrita acadêmica ou só de uma leitura acadêmica. A gente fica assim, assoberbado de coisas para ler, fica. Né? Mas assim, você é aquilo que a Cíntia falou agora há pouco, né? Então, e ali os 15 minutinhos, os 20 minutinhos, os 30 minutinhos, né? O momento que você, de repente, vai pegar o celular para ver uma coisa, um dos momentos só um deles, você não pega o celular e pega o livro, né? Então não precisa ser todos, só um, tá bom. Não é? E Fernanda, uma coisa também, assim, que você pode trazer pra gente, e aí já pegando esse gancho da própria formação acadêmica também, porque a gente trabalha muito principalmente com professores da infância, né? E os professores a gente tem no universo das leis, ainda são permitidos os professores que fazem apenas o ensino médio, né? Na modalidade normal,
O que isso foi muito importante ao longo de muitos anos, né, do Brasil, mas que hoje em dia a ideia é justamente esse processo de avançar. A gente tem uma legislação que já fala da necessidade do mínimo da graduação para esses professores, inclusive professores da infância, né? Mas, enfim, a gente ainda está nesse processo, né? Tem alguns lugares hoje no Brasil que realmente só aceitam professores com graduação, né, para as crianças, outros ainda não. Mas, assim, por que eu estou falando sobre isso? Porque, às vezes, a formação acadêmica, a ideia da formação acadêmica, distancia um pouco esse professor, né, assim, meio que assusta e meio que, não é para mim, né, porque são as leituras, são as formas, enfim. E eu queria que você falasse um pouquinho disso também para a gente, dessa ideia que a leitura acadêmica ou esses processos, como esses processos não são tão assustadores assim. Não. E na verdade, assim, hoje em dia eu sempre estou seguindo vocês, né? Estou sempre dialogando com vocês, porque, na verdade, o contrário, né? Eu fui para letras, desejando muito ser professora, mas não fiz o curso normal. E queria muito ter feito, tem uma aproximação, hoje em dia, né, com uma pesquisa muito mais ligada à área de educação, né, eu tenho realmente, assim, muita admiração, assim, com certeza aprendo muito com os professores da pedagogia, né, com o curso normal, tenho desenvolvido projetos nesse sentido, tenho dialogado muito com esse eixo e tem sido muito bom, porque me ensina muito, então... Eu acho que o contrário também é uma verdade, né? Então, assim, não tem que se assustar, né? Eu acho que pelo contrário, né? Acho que a vivência universitária, ela é para além, assim, também só da gente pensar, né? As disciplinas, aquele conteúdo que é importante, mas a gente tem ali também a oportunidade de encontros, né? De encontrar coisas que ampliam o seu olhar. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Assim, da minha vida, do quanto isso mudou a minha vida, porque talvez gere aí eu acredito muito, né, na força das nossas narrativas para a gente poder motivar, né? Para a gente poder, mais do que a gente falar, né, teoricamente, falar também das experiências que a gente vive. Eu acho que isso é muito encantador, né? Motiva muito. Mas, assim, o meu encontro, por exemplo, a minha escolha, né, por estudar as literaturas africanas de língua portuguesa, eu nunca tinha ouvido falar nisso durante toda a minha formação na escola. E olha, né, que eu tinha uma aproximação, um interesse muito grande pela área de história, de letras, né, enfim, de artes, né? Eu sempre na escola estava nesse lugar, né? Onde essas conversas aconteciam. E quando eu entro na faculdade de letras, que eu percebo que na grade existia essa disciplina, eu fiquei bem assim, né? Curiosa, né? Nossa, porque a formação em letras, né? Eu fiz português literaturas, eu não fiz língua estrangeira. Então a gente tem uma carga assim de literaturas de língua portuguesa, uma carga grande, né? Literatura portuguesa, brasileira e africanas de língua portuguesa. E é nesse encontro que foi a faculdade que me apresentou, né? Que foi através da Faculdade de Letras. Poderia ter encontrado um livro antes? Poderia, mas não encontrei, tá? Então, assim, esse encontro, não estou dizendo que ele só é pela faculdade, não. Eu estou dizendo que na faculdade a gente também pode ter, né, boas surpresas e bons encontros. Eu acho que sim, acho que a gente tem mesmo. E dentro da faculdade eu encontro essa disciplina, que na verdade é fruto, né, de um departamento de letras, né, de literaturas africanas de língua portuguesa. E olha, tipo, opa, muita coisa não me foi contada, né? Todo esse processo, toda essa problematização acerca da descolonização do conhecimento e do olhar, que é uma discussão que eu tenho, né, me dedicado assim, eu tenho dialogado muito com essa discussão, me dedicado muito a pensar isso. Primeiramente, se dá para mim através das literaturas africanas apresentadas para mim dentro do curso de letras. É claro que outras disciplinas, onde eu criei muitas expectativas, talvez não foram tão, né, como eu esperava, ou eu não tinha maturidade naquele momento para recebê-las, né? Queria também, eu fico pensando nisso, a gente entra na faculdade às vezes cedo, né? E nem sempre a gente aproveita tudo da melhor maneira. Mas esse encontro, ele é muito importante, porque é a partir dali que eu vou problematizar, né, o perigo da história única, que eu vou problematizar a importância de descolonizar olhares, é que eu vou enxergar a literatura
pela primeira vez, né, com um cunho engajado de luta, de resistência, e aquilo abre um universo para mim de leitura, assim, absurdo. Eu me encanto com tudo isso e escolho isso como disciplina principal para fazer mestrado e doutorado. É claro que na Faculdade de Letras, e sendo uma professora de português e literatura, né, eu sei que eu estou nesse lugar aí de privilégio de fazer da literatura minha pesquisa. Olha isso, né? Que maravilha, né? Já era uma coisa que eu gostava. Mas esse encontro, né, e que eu, desse encontro, toda a minha trajetória é traçada, né, de pós-graduação, e até hoje, né, isso me de alguma forma me ajuda a tecer, né, os caminhos que eu penso enquanto pesquisadora, enquanto professora, foi a partir desse encontro, né? Então eu acho que aprendo muito com esse lugar, né, do curso normal que eu não conhecia, está sendo incrível essa experiência, e sempre estou lá falando para as meninas, né, que olha, vamos continuar, vamos para a universidade, né, para toda essa potência que vocês têm aqui no curso normal enquanto formação, porque é muito potente, para toda essa potência também vocês terem mais oportunidades, né, dessa potência ser ainda maior. Então, assim, o tempo inteiro eu tenho muito essa conversa com elas. Eu agora, inclusive, né, tô feliz da vida que a gente, no projeto Narrativas Femininas, a gente vai recebeu já, né, mas é que as reuniões começam amanhã, a gente está recebendo aí 3 alunas do curso normal. 3 alunas que estão se formando no curso normal, na escola pública de Macaé, e que vão já no ensino médio fazer parte do nosso projeto, né? Então a gente está muito assim, motivadas, né, por aprender com elas e também por incentivar que essa potência do curso normal, porque a gente sabe realmente, né, que ainda trabalhar, né, Carla, ser professor, né, já é esse lugar de resistência o tempo inteiro. E a gente sabe que os professores dedicados à infância, né, nem sempre recebem a valorização que mereciam receber. Não à toa, vou jogar aqui, vou sair correndo, mas não à toa, a nossa educação básica, ela é majoritariamente feminina, a gente não pode esquecer disso, né? Principalmente e eu estou fazendo aqui um recorte. Eu não estou com os números aqui, então estou falando do recorte de gênero, mas com certeza isso tem que ser interseccional, a gente tem que olhar isso também a partir da problematização de gênero, de raça. E a educação para a infância, isso ainda é né, uma verdade. Então, assim, a gente sabe que esse espaço é um espaço de luta constante, que a gente não pode esquecer os atravessamentos, né, disso. Mas é um lugar de potência. A gente sabe que essas professoras do curso normal têm muito, né, a dizer sobre coisas que às vezes a gente lá na frente já não sabe mais como fazer. Interdisciplinaridade, né? As coisas não estão na caixinha na educação infantil. Então, assim, lá na frente a gente vai ter uma dificuldade enorme de lidar com essas caixinhas. Então, olha como a gente pode ganhar com isso tudo. E a gente tem, enquanto professora, eu sempre pergunto, né, esses alunos quando chegam na universidade, como foi a sua formação no ensino médio, recebo algumas alunas que vêm do curso normal, isso é muito bom. Então, eu acho que é isso, né? É pensar que essa formação é potente, que ela ainda pode ser ainda mais, né? Nesse encontro na universidade, porque também, a partir disso, né, outros encontros vão surgir, outras coisas. Para mim, foi através das literaturas africanas. Enfim, para cada um vai ser da sua maneira, né? E mais à frente, né, eu vou encontrar aí a educação e ciências, e que tem sido bom. Então, assim, é isso, né? Entender que, né, infinita lei, né? Vambora, né? É isso, assim, acho importantíssimo. Acho importantíssimo você falar isso, assim, porque é exatamente isso que a gente fala, né? Esse investimento na formação é um investimento pessoal, né? Cada um de nós precisa buscar esses nossos caminhos, né? Para ampliar e para aprofundar os nossos conhecimentos. Primeiro para a gente, né? E depois também para a gente ser um canal de distribuição disso para o mundo, né? Eu acho. Isso é importante, isso faz parte desse amor que a gente quer distribuir para o mundo. Então, o conhecimento é amor também, né? Sim, então, assim, todo mundo fala, quer dizer, todo mundo fala e isso já foi, pelo menos eu acredito que conhecimento é poder.
Mas conhecimento não é só poder, conhecimento é amor também, né? Então, assim, imagina o poder do amor. Por que não? Então... E já dizia Bell Hooks, né? Amor é justiça. Não existe amor sem justiça. Então, assim, a gente pensar numa justiça a partir do amor, gente, para mim é de uma potência, de um pensamento tão engajado, tão radical, tão incrível, que é a gente pensar, né, justamente nisso, né? A justiça com a sua história de vida, com o compromisso que você vai estabelecer com os outros a partir daquilo, né? Com você mesma. Então, assim, eu gosto muito de pensar, né, na educação, no amor, na justiça, né? São atos políticos, né? E a gente precisa realmente ocupar esses espaços. Se a gente acredita nessa educação sensível, nessa educação, né, numa pedagogia a partir dos afetos, da sensibilidade, a gente precisa também ocupar esses espaços para que a gente possa falar e problematizar essas coisas, né? Isso não é dado pra gente, tá? Ninguém vai chegar também na faculdade e falar, opa, vamos conversar sobre o sensível. Não. A gente vai precisar ali ocupar esses espaços e problematizar aquilo que também a gente carrega, né, no caso, principalmente das professoras que já fizeram curso normal, de toda a experiência que elas já têm em sala de aula, na educação infantil, nas séries iniciais. Então, assim, esse encontro é muito bem-vindo, né? E a mudança, sem falar da mudança de vida, sei lá, eu lembro, né, assim, eu fui a primeira a entrar na universidade pública na minha família, então tudo isso tem todo um significado pessoal e que hoje em dia é um compromisso, né, profissional também com as narrativas, né, de vidas que estão ali, estão comigo de alguma forma, seja no projeto, na orientação do mestrado, né? Ou um aluno, né, que está me conhecendo, que está compartilhando comigo aquele momento da sala de aula. Então, é isso aí, gente. Ao infinito e além. Vamos embora. Ai, que ótimo, Fernanda. Olha, você... Oi, fala, o quê? Não, e aí, ainda mais se tratando das universidades, né, da educação pública, gente, né, do direito, né, pública de qualidade, nosso direito, então vamos ocupar esses espaços. Exato, perfeito, eu acho que é exatamente isso. Olha, Fernanda, é uma delícia conversar com você, muito, 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 mas sabe o que eu vou pedir a você? Porque tem uma coisa, você citou Narrativas Femininas, que é um projeto que você coordena. Eu queria muito que você falasse um pouquinho dele, então vou pedir para você agora, nas suas palavras finais, você fala um pouco dos Narrativas Femininas. Depois não esquece de dar aquela dicasinha de leitura pra gente também, preciosa. Tá bom? Bom, eu vou falar do Narrativas e vou falar... vou começar pelo Narrativas, depois eu falo um pouquinho do África Ação, que é uma coordenação junto com outros professores, né? Uma coordenação compartilhada. O Narrativas Femininas é esse projeto, né, que é parte, né, das experiências, das histórias de vida de mulheres, né, para a partir disso pensar uma ciência outra, epistemologias outras, incentivar meninas nas ciências, bem plural. E também sou apaixonada. É apaixonante mesmo. E também é um projeto que considera as narrativas, né, a partir da literatura como narrativas potentes, né? Os textos, como a Conceição Evaristo traz para a gente, né, as escrevivências, esses textos escreviventes que emergem da literatura, né, principalmente as literaturas, né, que a gente bate um papo sobre isso depois, mas que se desejam contra-hegemônicas, né? Elas precisam também, elas também fazem parte do projeto, porque a gente acredita muito nessa potência, né? Nessa pluralidade de vozes. E o África Ação, que é um projeto coordenado por mim e por outros professores, tem uma coordenação, né, coletiva, compartilhada, vai pensar também, né, caminhos, né, para se falar da educação das relações étnico-raciais na educação em ciências, né? E eu, é claro, entro com a literatura, né? Cada professor tem sua potência ali, né? O teatro, a filosofia, eu entro com as literaturas africanas de língua portuguesa, né? Tenho o privilégio, né, de poder levar as minhas africanas para o projeto. Então, são dois projetos que eu tenho muito carinho, onde eu me dedico bastante, né? Tenho também um grupo de alunas, principalmente, né? Mas a gente tem um aluno no África Ação, muito dedicados a isso tudo, que acreditam muito nisso, né? E, enfim, a gente tem muita história para contar. Olha, o Narrativas daria uma live. Ótimo! Já vamos programar isso para 2021, por que não? Vamos. Lógico que vamos.
A gente está aí com alguns projetos também para 2021 e a gente está muito, muito afim, assim, de aprender com as séries iniciais com a educação infantil, sabe? A gente sente que Bacana. esse lugar é esse lugar de potência, né? Então a gente tem se aproximado com muito respeito, né? Entendendo que a gente, nesse espaço aí, a gente só tem a aprender. E sobre dicas de leituras, né? E aí sigam a gente, tá, gente? @narrativas femininas, por favor. No Instagram, o Africação, se eu não me engano, é um pouquinho maior, @Africação, né? Sem o cedilha e o acento. O FRJ Macaé, se eu não me engano, tá? Só colocar Africação, vai rapidinho, Vai aparecer. acredita. Em relação a leituras, eu vou indicar autoras que são autoras de teoria, mas de literatura também. Isso para mim é muito importante. Um livro que eu acho que nesse momento é o livro que me arrebata, assim, é o livro que tem me feito pensar muitas coisas, inclusive hoje o meu encontro, né, com o meu grupo de estudo com meus orientandos de mestrado foi a partir desse livro. Eu sempre indico a Bell Hooks, né? Eu acho muito importante que a gente se aproxime aí, né, do pensamento, né, de mulheres, principalmente, né, de mulheres negras. Então, assim, a Bell Hooks para mim é muito importante, isso significa muito. E ela tem ela realmente assume, né, a influência de Paulo Freire no pensamento, né, na teoria que ela produz. Isso é muito bonito, isso é muito potente, esse encontro, né? Inclusive, o Ensinando a Transgredir, esse livro, que é muito legal também dela, muito bom, ela narra, né, esse encontro com o Paulo Freire, né, e que é muito significativo para a vida inteira, para tudo que ela vai pensar. Mas esse livro aqui, ele chegou, né, a tradução dele para a gente no Brasil esse ano de 2020, Ensinando o Pensamento Crítico, Sabedoria Prática, da Bell Hooks, editora Elefante. E são vários pequenos ensaios que ela vai chamando de ensinamentos, onde ela compartilha com a gente experiências de sala de aula. É muito bom, sem deixar de lado, né, o compromisso, né, com a educação feminista, com a educação feminista a partir do debate interseccional. Então, assim, vale muito a pena, gente, é muito bom. Hoje a gente discutiu um capítulo... A gente discutiu hoje um ensaio, né, que falava sobre a importância de compartilharmos histórias na sala de aula, ou seja, a potência das nossas narrativas na sala de aula para a construção de verdadeiras comunidades de aprendizagem. Então, assim, é um livro muito bom. Mas a gente não pode esquecer que a Bell Hooks, né, publica, ela fala aqui disso, sobre a relação dela com a literatura para a infância, né? Com os livros que eu vou chamar de literatura infantil, mas, né, aprendendo com vocês literatura para a infância, para as infâncias. A gente não pode esquecer que ela tem aí 2 publicações muito importantes, né? Meu Crespo é de Rainha e Minha Dança Tem História. Então, para mim, significa muito, né? Essa relação entre sala de aula, teoria e literatura. E nessa linha, eu recomendo um nome que é bem conhecido, mas que para mim nunca é demais falar, né? Que é a Chimamanda Adichie. Principalmente, né, aquilo que eu falei hoje, né? Eu citei sobre o perigo da história única, né? Isso foi uma palestra da Chimamanda Adichie, tem no YouTube, né? E que o ano passado a Companhia das Letras fez essa palestra, né, a edição desse livro. E a Chimamanda é incrível, né, porque vai falar justamente sobre isso, né, sobre narrativas únicas que são contadas de forma repetitiva, né, de forma sempre muito tidas como universais, né, e o perigo disso, né, qual é o perigo da gente não olhar para outras possibilidades, para a gente realmente, qual é o perigo da gente pensar apenas, né, a partir daquilo que está posto, daquilo que é conhecido, né, como hegemônico. E a gente não pode esquecer que ela é autora, na verdade ela é uma grande, né, escritora. Eu acabei não separando um livro de literatura dela, mas está bem aqui na minha frente, né, o American Na, que acho que foi um dos primeiros livros que eu li e que atravessa um pouco a biografia da Chimamanda, né, da saída dela da Nigéria para estudar, né, nos Estados Unidos. Então, vale muito a pena. E para terminar, eu não poderia deixar de lado
aquilo, né, que move muito narrativas femininas, né? A grande voz, assim, que move o narrativas femininas, que é a voz de Conceição Evaristo, né? Então, assim, na última live, eu acho que eu indiquei para vocês o Insubmissas Lágrimas de Mulheres, que eu acho que, enfim, mal tenho palavras para dizer o significado dessa leitura para mim. São textos, né, que levam o nome de mulheres e as vivências são gente, assim, são escrevivências de fato, né? Nos atravessam de muitas formas, né? Então eu acho que todo mundo deveria ler. Mas hoje eu vou indicar Becos da Memória, gente, da Conceição Evaristo. Becos da Memória é incrível. Não vamos esquecer também, né, nessa linha, né, de autoras, professoras, escritoras, que Conceição Evaristo é formada em letras, doutora em literatura comparada, intelectual, mulher negra, potente pra caramba, uma das grandes vozes, né, da nossa literatura. Então, assim, vale a pena ler Becos da Memória, porque, inclusive, né, a protagonista, né, ela vai falar sobre o cotidiano, né, na favela, e vai falar sobre o processo de desfavelização, digamos assim, né, de retirada dessas pessoas da favela. Mas existe uma personagem muito importante nesse livro, né, ligada à personagem principal, que é a escola. Então, assim, a escola não está nesse livro, né, à toa, mas eu não quero dar spoiler, não, vocês precisam ler, tá? Então, nossa, assim, muita curiosidade, vocês, Cíntia, agora deixaram a gente curiosa. É muito bom, né? Porque ela, inclusive, o livro termina com ela fazendo uma reflexão sobre a escola, né? Sobre esse lugar, né? Que muitas vezes não acolhia a história dessas pessoas da favela, né? Essa história não estava em livro nenhum, não estava em currículo nenhum, mas eles estavam lá. Então, essa personagem problematiza muito isso, mas essa escola também como possibilidades, né? Como lugar também de possibilidades. Então, assim, vale a pena. Não quero nem... Vale a pena por tanta coisa esse livro que ele precisa ser lido, tá? Eu acho que essas 3 indicações aí, inclusive, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas até separei um poema da Conceição Evaristo para ler para vocês quando chegar realmente o fim. Aí você me avisa quando é o fim, que aí eu leio. Não por aí. Olha, é triste eu dizer isso pra você, entendeu? Mas é o fim, né? Não é o fim. Tá joia. Gente, é porque eu adoro conversar com vocês, assim, olha, eu esqueço que eu tô na live, tá? Eu nem sei aí quem tá vendo, quem não tá vendo, eu já fico achando que eu tô aqui à vontade, né? Mas enfim. A gente pode fazer isso, Fernanda. Qualquer dia a gente pode fazer isso, abre aqui e vamos conversando. Quem quiser participar da conversa, beleza. Eu gosto dessas coisas também. E discutir livros, né? Discutir as nossas leituras e outras coisas mais da vida aí que a gente, né? Que a leitura nunca vem sozinha, né? Traz várias coisas que são as experiências pessoais aí de cada um. Bom, eu vou ler o poema de Mãe, que é um poema muito significativo para mim, né? Quem me conhece aí um pouquinho mais de perto sabe que eu perdi minha mãe, vai completar 1 ano semana que vem. E uma das coisas que me salvou nesse período de luto, principalmente no início, né, quando eu não conseguia falar, gente, foi a literatura, tá? Eu não conseguia falar, mas eu tinha uma necessidade imensa de buscar narrativas que pudessem, naquele momento, de alguma forma, falar por mim, sabe? Tirar esse engasgo que eu tenho, né? E aí, nem foi esse livro da Conceição, foi um outro livro que eu indico depois, que vai falar de uma outra personagem também que vai se afastar da família, mas fica para uma próxima live, entre outros livros, né? Entre outros livros que tiraram de mim, arrancaram de mim palavras que eu não tinha. Então, assim, a literatura nesse sentido, gente, para mim foi cura, sabe? Esse processo, ele não finda, né? Esse processo de luto, ele te acompanha. Eu tenho a sensação de que para sempre. Mas, assim, a literatura, ela foi esse caminho para mim de cura, né? De falar por mim, de colocar no papel algumas coisas que estavam aqui e que eu não conseguia colocar, tá? Então, assim, para mim, literatura também é isso, também é cura, tá? Então eu vou ler esse poema aqui que eu acho super bonito e de alguma forma eu comecei essa narrativa, né? Comecei essa live falando das narrativas da minha avó, da minha mãe, o quanto isso é importante.
Então, acho que nada mais justo do que a gente terminar, né, também valorizando, né, a nossa ancestralidade e todas essas mulheres, né, que falaram, né, antes da gente, que permitiram que a gente também pudesse ocupar esses espaços que a gente hoje ocupa de voz, né? Então, de mãe. O cuidado de minha poesia, aprendi, foi de mãe. Mulher de pôr reparo nas coisas e de assuntar a vida. A brandura de minha fala, na violência de meus ditos, ganhei de mãe. Mulher prende dizeres fecundados na boca do mundo. Foi de mãe todo o meu tesouro, veio dela todo o meu ganho. Mulher sapiência, Iabá, do fogo tirava água, do pranto criava consolo. Foi de mãe esse meio riso dado para esconder a alegria inteira e essa fé desconfiada, pois quando se anda descalço, cada dedo olha a estrada. Foi mãe que me dissegou para os cantos milagreiros da vida, apontando-me o fogo disfarçado em cinzas e a agulha do tempo movendo no palheiro. Foi mãe que me fez sentir as flores amassadas debaixo das pedras, os corpos vazios rente às calçadas, e me ensinou, insisto, foi ela, a fazer da palavra artifício, arte e ofício do meu canto, da minha fala. Conceição Evaristo, Poemas da Recordação. Nossa. Tem nem que falar mais, né? Isso, Não. né? Nossa, muito obrigada, Fernanda, de compartilhar tantas coisas, a sua narrativa, né, conosco, porque, assim, é preciosa. Obrigada por ter encerrado tão lindamente, assim, o poema. Nossa, assim, que toca, que, enfim. Muito obrigada mesmo, Fernanda. É sempre muito bom conversar com você, entendeu? Fabi é super mega encantada por você também. E eu te conheci e já fiquei super mega encantada por você também. É muito gostoso. Eu acho assim que é um presente você estar conosco. E o Abaeté, assim, te agradece muito e quer você pertinho, com certeza. Eu acho que a gente tem muitas trocas interessantes, né? Muito a aprender umas com as outras. E isso vai ser muito bom. Eu quero te agradecer muito mesmo. Imagina, Muito gente, muito obrigada pela oportunidade, a alegria, né, de poder falar daquilo que a gente ama, né? Não é fácil, né? Então eu valorizo muito os espaços onde a gente, né, onde nós mulheres podemos falar daquilo que nos atravessa e, enfim, né, daquilo que nos encanta, né? Daquilo que nos move, né? Daquilo que nos comove literalmente, né? Então, assim, parabéns a Baetê, né, por todo o trabalho, por todo o compromisso que vocês têm com a educação, né, e da maneira como vocês fazem isso, é muito, muito encantador. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer juntas e vamos que vamos, gente. Obrigada a todas, todos e todes aí que nos assistiram, tá? Um beijo enorme, até a próxima e me chama, Baetê, que eu vou, tá? Só me chama que eu vou, tudo que vocês quiserem, tá bom? Deixa com a gente te chama. Vou te dar tchau aqui e vou fazer o encerramento. Um beijo. Obrigada. Tchau. Ai, gente, que maravilha, né? Duas pessoas encantadoras estiveram conosco essa noite. Eu acho que o Abaeté não poderia encerrar o ano de 2020 sem. Isso foi a melhor coisa que a gente podia ter feito, foi trazer essa conversa aqui para todos vocês e para nós, né? Para mim, para Fabiana, né? Então, assim, a gente quer agradecer muito a todos vocês que acompanham o Abaeté, né? Algumas pessoas já acompanham o Abaeté há bastante tempo, outras estão começando agora. Sejam muito bem-vindos. E nós queremos dizer que a gente continua, 2020 não acabou, a gente ainda tem muita coisa para fazer. O Abaeté está em ação, né? Mas as nossas lives, a gente vai dar um intervalo, né, das nossas lives assim, em colaboração com os nossos convidados, para que a gente tenha o nosso tempo também de planejamento para 2021. Para 2021, nós já temos alguns projetos, né, de cursos e mini cursos também, que a gente
Em janeiro a gente já deve começar essa divulgação para vocês, tá? Então a gente pede muito que vocês continuem nos acompanhando, né? Nossa página no Instagram, essa página, né? O nosso canal no YouTube também. Normalmente, por enquanto, no YouTube, o que a gente faz é pegar justamente essas lives e colocar lá para ficar no nosso canal. Né? Ainda não estamos produzindo por lá. Normalmente a gente está produzindo aqui pelo Instagram, né? A gente tem a intenção também de abrir outros momentos também de conversa aqui pelo Instagram, né? Entre mim e a Fabiana, né? A gente conversar aqui um pouco com vocês. Foi o que eu falei para Fernanda agora há pouco, né? De vez em quando a gente aparece por aqui e sai conversando com quem tiver. A gente gosta. Mas as nossas convidadas, as nossas últimas convidadas de 2020 foram a Cíntia Freire e a Fernanda Antunes. Fechamos, eu acho que com chave de ouro, não é isso? E, gente, é isso. Né? Não tenho mais o que falar, só tenho que agradecer. Eu estou muito feliz, muito feliz. E olha, fique com a gente tem muita coisa boa para vocês, quer compartilhar muita coisa boa para vocês. Temos novidades, sim. Temos ideias mil aqui nessa cacholinha, aqui na cacholinha da Fabiana. E Fabiana e eu gostaríamos muito de desejar para vocês também um Feliz Natal, né? Um ano de 2021 que vai chegar ainda sobre a necessidade dos cuidados, né? Então a gente está fechando 2020 e vai iniciar 2021 ainda sob cuidados, a gente sabe disso. A gente está no meio de uma pandemia, a pandemia não acabou, não se iludam, né? Ainda temos muitos casos próximos, inclusive, né? Casos na minha família, casos na família da Fabiana, casos em famílias de conhecidos, né? Então, assim, não é uma coisa que está lá longe, né? Ela está bem pertinho, infelizmente. Então a gente precisa se cuidar, porque nós nos cuidando, nós estamos também colaborando com o cuidado de todos, tá? E todas. Então é isso que a gente pede a vocês. Um Feliz Natal. E 2021 estaremos, com certeza, todos juntos, juntas. Um beijo para todos.